your smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game. Take me out when I'm down, 'cause with you I'm safe and sound, 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 safe and Então, pessoal, sejam muito bem-vindos à aula de hoje, a nossa quinta aula, e vamos falar especificamente sobre tipos de linhas que podemos utilizar em nossos desenhos, a famosa projeção, que é o que nós vamos tratar durante o desenvolvimento de todo o nosso conhecimento aí de desenho, juntamente às projeções, esse conceito de projeção, juntamente com as vistas ortográficas. Então a gente tem aí agora, isso aqui é uma das principais partes aí do desenho técnico, que vai nos acompanhar até o final. Então sempre quando nós estivermos fazendo desenho, nós vamos estar lidando com linhas, projeções e vistas ortográficas. Então é muito importante que vocês prestem bastante atenção nessa aula, porque ela é a base para a gente avançar e avançar em cima do conhecimento e ter novas expectativas em cima do desenho técnico. Lembrando que toda a minha apresentação é baseada nas normas. Eu sempre vou trazer as normas para vocês estarem comparando. Eu vou estar sempre colocando ali a informação da onde eu tirei essa parte específica aí de linhas, projeções e vistas ortográficas. Então aqui, ó, NBR 8403, indo ao encontro que eu estava falando agora, tipos de linhas, né? Então, para a gente entender, todos os desenhos técnicos são formados por linhas. Então é a base do nascimento do desenho técnico, do nascimento do desenho, da forma de expressão, é as linhas. Então ela tem uma norma específica que fala sobre elas, né? Basicamente, ela que vai nos indicar o que cada parte do desenho está sendo representada. Então é basicamente isso. Então nós temos todas as aplicações durante essa parte. São diversos tipos de linhas, mas como eu já falei para vocês lá no início, e quando a gente fala na ferramenta CAD, né, eu falo para vocês que 99% das vezes nós vamos trabalhar com 4 tipos de linhas. Quais são elas? A linha contínua, que é a base do desenho, 90% do desenho vai ser a linha contínua. As partes omissas ali, as partes invisíveis, né? Então são a linha invisível. A linha de centro e alguma achura, alguma coisa mais, né? A linha de cota, mais ou menos isso. Nós vamos ver todas aqui agora. Claro que eu vou sempre dar mais ênfase para aquelas que nós utilizamos mais, certo? A ênfase do nosso estudo em cima daquilo que a gente vai utilizar. E realmente, eu vou mostrar todas elas em cima da norma. Precisamos decorar isso, professor? Não precisa decorar. A gente tem que saber que existem. Nós temos que ter esse conhecimento aí que existe
Se algum dia a gente precisar usar uma linha a mais do que essas 4 linhas que a gente vai exercitar bastante, nós vamos saber onde procurar, e, né, esse é o objetivo, a gente ter o conhecimento, saber onde procurar para poder aplicar. Então trata-se muito de espessura e formas de desenho e tudo mais. Que nem a linha invisível, a gente sabe que ela é pontilhada, vai ser pontilhadinha. A linha de centro vai ser traço e ponto, então vai ser um traço e um ponto. E a linha contínua é contínua. Aí tem a linha de cota é uma espessura um pouquinho diferente. Quando nós quando a gente for trabalhar no AutoCAD, a gente vai escolher a configuração ISO, a gente vai escolher as linhas. Eu já passei até para vocês os tipos de linhas lá que tem no AutoCAD, né? É linha invisível, é oculta 2 na tradução para português, ou a Raiden 2. A linha de centro é dash dot, no inglês, 2, né? Dash dot 2, ou traço e ponto no português. Então, basicamente, a gente já sabe mais ou menos quais são as linhas que a gente vai estar utilizando aí durante o desenvolvimento da nossa disciplina. Aqui está algumas relações, né? A relação entre a largura das linhas larga e estreita não deve ser inferior a 2. Então, é só uma relação. Quando nós configuramos o AutoCAD, ele já vai estar dentro dessa especificação e dentro dessa relação. Então, a gente não precisa se preocupar muito com essa partezinha aí. Certo? O que mais que tem aqui? As espessuras das linhas, né? Então aqui ó, tem 0,13, 0,18, 0,25, 0,35, 0,50, né? Então tem uma diversidade de tipos de espessura de linhas. Precisamos decorar? Não, a gente precisa saber, tá? Precisamos saber aqui que existem, né? Para consultar no momento oportuno. Outro detalhe aqui, quando nós estivermos trabalhando nas vistas, isso aí a gente vai saber daqui a pouco, né? A gente vai falar sobre projeções e as vistas ortogonais, que nem já antecipei para vocês ali, né? Eu começo a vista frontal, isso aí é o nome da vista principal aí que tem em desenho técnico, é a vista frontal. As demais vistas são feitas a partir dessa vista frontal aí. Eu começo com uma espessura de linha, eu vou até o fim, até para as demais vistas. Eu não posso alterar essa espessura. Claro que isso aí já cai, isso aqui já é um item técnico aqui da norma, né? Mas quando nós estivermos fazendo desenho, usando softwares de desenho CAD, eles já vão estar nos policiando, já vão estar fazendo uma forma de a gente não conseguir botar linhas diferentes, só ao menos que a gente force e queira que seja dessa forma, senão ele não vai nos permitir. Aqui fala sobre larguras de traço e tudo mais. Até eu comentei com vocês quando nós estivermos fazendo a mão. A gente vai fazer a mão, mas são os esboços, tá? A mão mesmo ali. E alguma parte ali usando os instrumentos de desenho. Então eu não vou exigir esse mínimo, eu não vou exigir esse nível de detalhamento de vocês. Porém, a gente sabe que se a gente quiser fazer uma linha mais grossa, a gente vai pegar, claro, se for um grafite ou um lápis B, né? Aquele 2B ou B, que é o mais macio. Se a gente colocar uma pouca pressão em cima desse lápis ali, né? A gente botar pouca pressão, a gente colocar pouca pressão ali em cima, né? Da folha, a gente consegue fazer uma linha mais fina. Mais pressão, a gente consegue engrossar um pouco mais a linha. Mas basicamente a gente não vai cobrar essa partezinha aí de vocês aí, porque a gente vai trabalhar depois muito com o desenho técnico em cima do AutoCAD. E aqui fala sobre largura mais larga, né, 2 vezes, tudo mais ali, mas como eu falei para vocês, é a parte técnica ali de aplicação. Vocês não precisam se preocupar com isso, vocês só precisam saber que elas existem e se em algum momento oportuno vocês precisarem dessa informação, você sabe onde buscar a informação. Então aqui tem toda a parte da norma, tá? Como eu falei para vocês, não é para a gente decorar, tá? É mais para a gente saber que ela existe e onde buscar informação depois. Aqui tem a NBR 8403. Eu trouxe até um print da própria norma aqui, né? Então tem a linha que a gente utiliza bastante aqui, que é a linha contínua. E aqui um detalhe. Então, o que eu vou fazer agora com vocês aqui é tentar mostrar para vocês. Gostaria de mostrar para vocês, então,
como a gente faz a leitura e interpretação dessa tabela. Então aqui eu tenho aqui os tipos de linha, né? Os tipos de linha aparecem aqui nessa coluna. Depois tem a denominação, então aqui essa denominação técnica certa, da forma correta, né? Se pronunciar e se falar, sem nenhum tipo de apelido, a forma da própria norma. E aqui tem ó, A1, A2, B1, B2, o tipo, né? E onde é utilizado. O que é o bacana disso? Ó, que nem um exemplo aqui, C, né? Contínuo estreita, mão livre. Aí ele fala onde é que é aplicado, ó, limites de vistas ou cortes parciais interrompidas se o limite não coincidir com traço e ponto. E a norma traz a própria figura, traz uma figurinha aqui, ó, com todos os tipos, ó, com todos os tipos. Vou dar um exemplo aqui, ó, A1, que é contornos visíveis, tá aqui, ó, A1, contornos visíveis, ó, aparece em toda a extensão, né? D1, ó, D1. Essa linha destina-se a desenhos confeccionados por máquinas, ó. Contínuo estreito em zigue-zague, D1. Está aqui, ó, D1, confeccionado por máquinas, né? Então aparece todas as... A gente precisa decorar isso aqui? Não precisamos decorar. Precisa saber só aquelas 3 tipos de linhas. Nós vamos trabalhar, né? Então tem uma série aqui, ó, de desenhos, ó. Nem o C1 aqui, ó, que eu tinha comentado, né? Limites de vistas cortes parciais interrompidas, né? Aqui o C1, ó. Por que a gente faz isso? Depois eu vou explicar. A gente vai aprender um pouquinho mais adianto, né? Se essa peça aqui é muito comprida, ela é muito comprida, ao invés de eu pegar uma folha bem grande, né, e colocar todo o comprimento dela, eu interrompo, ó. Se o perfil permanece constante, o que isso quer dizer, o perfil constante? Se não vai ter nenhuma alteração, que nem está tendo aqui, ó, um rebaixo, um escalonado, se não tem, se ele é contínuo daqui até o final, eu não preciso desenhar ele todo. Eu faço uma interrupção. Ou dessa forma aqui, ó. Do zigue-zague também, ó. Eu posso fazer essa interrupção. Mas aqui eu coloco a cota do tamanho real, né? Eu não vou diminuir em função da cota. Então eu coloco a cota do tamanho real. Nós vamos ver depois com mais detalhes. Até eu acho que nessa aula de hoje mesmo. Essa partezinha aí desses cortes. Então isso aí, pessoal. Resumindo, né? Resumindo o que a gente tem. Então a gente tem uma tabela. Tem os tipos de linha. Como eu falei para vocês, a gente só vai se dedicar a aqueles 3 ou 4 tipos que eu já comentei antes. Mas aqui tem todas, a norma, a 8403. Não trago todas aqui, a gente pode... vocês têm acesso à norma pela internet lá também, né? E aqui a gente tem todas as informações, tudo. A norma é bem completa, aqui traz todos esses detalhezinhos aqui. Ó, todos os tipos, ó, de aplicação de linhas. Agora um negócio que é bem interessante a gente saber o seguinte: quando uma linha fica sobre a outra, que vai ocorrer várias vezes, né? Uma linha sobre a outra, qual que tem prioridade? Então aqui esse slide aqui traz essa prioridade para vocês, segundo a norma, né? Sempre as arestas de contornos visíveis vão ter prioridade. Então aqui é uma ordem de prioridade: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, né? Se essas duas são contornos visíveis, né? Arestas de contornos não visíveis, depois fica em segundo lugar. Arestas de contornos não visíveis, sobressaindo sobre as outras. Depois superfícies de cortes e seções, né? Linhas de centro, traço e ponto, estreita, linha tipo G, linhas de centro de gravidade. Então essa aqui é a ordem, né? Então geralmente essa aqui a gente vai cair na primeira e na segunda aqui, ó, que é arestas e contornos visíveis, né? Quando está uma linha invisível embaixo ou junto com uma linha visível, aqui tem prioridade, a linha visível nem vai aparecer. É isso que significa isso, quando as linhas estão coincidentes. A linha que está abaixo aqui, ó, A2, A3, A4, A5, A6, elas não vão aparecer em relação a 1. Vão ficar, a gente só vai desenhar a primeira, A1, a outra não aparece. É isso que significa essa explicaçãozinha aqui da ordem de prioridades de linhas coincidentes. Né? Olha aqui um detalhezinho, ó. Se por acaso aqui tivesse alguma coisa, aparece aqui o pontilhado, um cortezinho, o corte AA, aqui já, ó. Quando ele entrou aqui nessa partezinha aqui não aparece, ó, apareceu só a linha contínua. Ali apareceu só a linha contínua ali, ó. E que nem esse cortezinho aqui também, ó. Apareceu só a linha contínua ali, ó. Certo? Não aparece. Terminação, que é cotas, né? Uma coisa indicando a figura, indicando a aresta, né? Então essa forma que a gente... Terminação.
Um detalhe, agora isso aqui é bem importante, até os softwares eles fazem isso aí automático para nós também, não o AutoCAD, mas o software de CAD 3D. Sempre quando eu vou iniciar um pontilhado, se esse pontilhado, se essa parte que é invisível, ela sai do mesmo plano da parte visível, esse pontilhado ele toca na linha. Ele não pode ser vazado, que nem está aqui, ó, no início. Ele toca, porque ele sai do mesmo ponto. Ele vai sair do mesmo ponto. Nem eu vou estar dando exemplo aqui dessas duas peças aqui, na minha calculadora e no celular, ó. Eu estou olhando aqui, ó, né? Tá saindo do mesmo ponto ali, ó. Certo? Quando eu virar ele aqui, no caso assim, né? Depois a gente vai ver em projeções o que eu estou fazendo. Eu estou virando ele aqui agora, estaria o pontilhado agora, essa parte aqui aparecendo, porque está saindo do mesmo ponto. Se não estivesse saindo do mesmo ponto, aí seria diferente, né? Aí não seria o pontilhado. Olha aqui, ó. Linhas invisíveis também, elas se tocam ali, ó. Estão se tocando. Elas vão se tocar, elas estão saindo do mesmo vértice. Elas têm o mesmo vértice em comum. É isso que ele está falando ali, a norma, né? Quando elas não têm o mesmo vértice em comum, digamos que saia daqui, ó, tem um afastamento. Então elas não se tocam, elas não vão se tocar, elas não têm o mesmo... Então duas situações, ou se elas estão juntas, ou se estão separadas. É duas situações, separadas as linhas não se tocam, juntas as linhas se tocam, né? A parte contínua do pontilhado toca na parte contínua do outro pontilhado, ou da outra parte contínua. É basicamente isso. Ó, exemplos, ó. Ó, não está tocando, ó. A desta visível não toca, está no outro plano. É isso que significa, como falei antes, já falei várias vezes, né? O desenho técnico é uma linguagem universal. Então, por meio de linhas, por meio de vistas, né? Quem conhece consegue fazer a interpretação disso. Isso aí é muito importante. Uma obra civil, para uma peça que eu vou estar fazendo, né? Eu estou mostrando ali para o torneiro mecânico, vou dar um exemplo ali, né? Que aquela partezinha lá não está tocando, é a parte de outro plano. Não são todos que conhecem, mas quem trabalha, quem é profissional, né, e está no meio, vai saber do que vocês estão fazendo. Que é o certo, vocês sempre tem que dar a informação completa. A informação não pode ficar incompleta, né? Outro detalhe, aqui quando eu for marcar, eu tenho uma peça, que nem o celular agora aqui, ó. Ele é arredondado aqui, esse cantinho aqui, né? O cantinho, vou virar assim, ó, o cantinho arredondado aqui, arredondadinho, né? O que eu faço? No desenho, eu vou marcar esse ângulo, esse raio, desculpa, vou marcar esse raiozinho ali. Então esse raiozinho aqui, quando eu marco, eu vou marcar esse pontinho que tá aqui, ó. Tô marcando esse pontinho que tá aqui. E aí essa linha de centro, né, que é traço e ponto, traço, ele beija e passa um pouquinho aqui a beira da aresta. Ele não fica antes e também não passa um monte para fora. Ele não fica antes, não é interrompido antes. Então ele dá uma beijadinha e passa aqui, ó. Essa aí é a forma de se fazer. Tocar levemente ali, né? Outro detalhe, né? Sempre quando eu vou começar uma linha de centro, que é traço e ponto, eu sempre começo pelo traço. Nunca pelo ponto. Sempre pelo traço e nunca pelo ponto. Lembram daquele exercício que a gente fez lá do pontilhadinho? Então nunca deixar o espaço entre o tracejado junto, nem tá aqui, ó. Aqui tá junto, ó. Tá junto, aqui tá errado, ó. O certo é sempre fazer que nem tijolinho, né? Passar por cima aqui, ó. Passar por cima os pontinhos ali. Não deixar ele contínuo aqui. Ó, aqui o furo tá igual aqui embaixo, ó. A gente tem que, quando a gente passar o furo, tem que encontrar embaixo a linha. Esse é o detalhe, certo? Fazendo assim a gente está fazendo certo, fazendo assim a gente está fazendo um desenho técnico errado. Professor, mas isso aí é uma bobagem, né? Porque eu quis dizer que era assim. Porém, o que acontece? Se a gente que é técnico, a gente não sabe o que é o certo e errado que a norma pede, para essa parte, quem for avaliar o desenho de vocês, seja um órgão gestor, seja uma aprovação de um cliente, ele vai remeter dizendo, e vai pensar o seguinte: se o projetista
que está trabalhando agora nesse projeto, engenheiro de produtos, engenheiro de desenvolvimento, né, engenheiro civil ali, não sabe que é dessa forma essa parte, imagina o resto. Imagina o resto das coisas que eu não sei. Eu sei, eu estou avaliando, eu sei que isso aqui é errado, isso aqui é certo. E não sou eu não sou o bam 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 ali do desenho, mas eu sei que isso aqui é errado, que ele está fazendo. Imagina o resto. Né? Então o nosso desenho ele tem que estar sempre completo. A gente sempre tem que estar buscando a perfeição, o cumprimento de normas. Sempre tem que, além de ser, tem que parecer ser. Tem que ser, no caso, né? Sempre. Não pode deixar isso aí por fora. A gente não pode deixar com que algumas coisas em relação à qualidade do desenho, cumprimento de normas, seja deixado em segundo lugar. A gente tem que cumprir com tudo, todas as normas. Fazendo isso, a gente vai estar sempre abraçando o desenho como um todo, não deixando nada ficar de fora. Ok, pessoal. Agora a gente vai começar a entender um pouquinho dessa parte bacana aí, que vai nos acompanhar até o final dos nossos estudos de desenho técnico. O que isso que eu estou dizendo significa? Significa a projeção. E aqui já traz uma imagem aqui que nos traz essa informação, um conceito de projeção, né? Imaginem que a gente tem aqui, ó, a gente tem aqui uma fonte de luz, como se fosse uma lâmpada, né? Ou pode ser até o sol. E a gente pode fazer essa experiência em casa também, né? Se a gente pegar agora aqui essa flâmula aqui, que é esse triângulo, e aproximar desse feixe, isso aqui começa a ficar maior aqui embaixo. A sombra dessa imagem começa a ficar maior. Aqui ainda tem um diferencial nessa imagem aqui aleatória, né? Ela está em ângulo. O sol está próximo aqui, não é o sol, é uma fonte de luz, é uma lâmpada, né? Está próximo. E eu vou aproximando que nem um projetor, que a gente regula lá, né? A gente vai regulando aquele negocinho lá do projetor, lá que é a lente, né? A gente consegue aumentar ou diminuir a imagem. É a mesma coisa. Nesse caso aqui em ângulo. Aqui eu tenho ponto A, B e C. E eles aparecem lá A, B e C. Mas o que está acontecendo aqui, ó? A gente pode reparar que essa distância de A a B aqui, que é a peça real, ela é menor que o projetado. Então está sendo ampliado aqui, ó. E os ângulos e a forma também mudam um pouquinho. Ela não vai ficar maior proporcional porque ela tem um ângulo, né? Então acontece isso aqui. Então aqui é o primeiro exemplo aqui de projeção. E aí a gente pode falar que a projeção é cônica, né? Ou ela é em ângulo, né? Então ela tem elementos que tornam isso aqui em ângulo, em função disso. Então, na realidade, isso aqui já não é algo projetivo, não é uma informação totalmente válida que a gente chama de verdadeira grandeza. Às vezes aparece como VG, V, né? G. Então esse conceito aí é bem utilizado, a gente tem que entender isso, né? Aqui o P é o polo, né? Ou o vértice, né? Do início do desenho. Só que quando a gente trabalha com desenho técnico, a gente joga esse P no infinito, fica lá no lugar do Sol mesmo, bem longe. E aí ele não tem essa questão aqui de ter essa variação aqui, essa ampliação em função da distância, certo? Porque quando a gente pega a luz do Sol, a gente pega um objeto e coloca sobre ele, tanto se a gente ficar mais perto ou ficar mais longe, ele vai ter o mesmo tamanho lá, vai sempre fazer a projeção, a gente chama em verdadeira grandeza, 1 por 1, 1 por 1, que a gente já viu lá a parte de escalas, né, na aula passada. Aí tem os tipos de projeção. A projeção pode ser cônica ou central, que é o exemplo dado anteriormente, que é esse aqui, né? Ou pode ser cilíndrica ou paralela, que é o que a gente utiliza, né? Essa parte aqui das projeções que nós vamos utilizar para desenho técnico. Né? Então, conceitualmente é dessa forma que se apresenta essa parte. E no nosso caso a gente utiliza isso aqui, ó, o ortogonal, né? Para as projeções de desenho técnico mesmo. Aqui a parte quando a gente fala, quando ela é oblíqua, quando ela tem um ângulo, é quando a gente faz as isométricas ali. Aí eu vou explicar o que é isométrica para vocês mais para frente um pouquinho, né? Que é quando eu quero colocar mais informações em cima do meu desenho. Colocar mais informações, né? Melhorar a velocidade de interpretação do meu desenho. Mas aqui a gente trabalha muito com ortogonal, né?
Então, projeção, um ângulo de 90 graus reto, algo reto, algo... Ele não fica de lado, ele fica bem paralelo, né? Fica bem reto, fazendo as projeções em cima da folha ali. Olha aqui o exemplo, né, da projeção cilíndrica, dessa forma aqui que a gente vê, né? Então aqui a projeção ela não é uma projeção totalmente, aqui ela tem ela fica meio desconfigurada em relação a tamanhos, né? A gente pode ver aqui, mesmo estando no infinito aqui o Sol, né, a fonte de luz, estando no infinito fazendo traços paralelos aqui, ó, a gente vê que a verdadeira grandeza ela altera um pouquinho, né? Ela forma um ângulo aqui, ó. Diferente nesse caso aqui, que o que está aqui é o certo. O que está aqui eu vou medir, vai estar proporcional e vai estar correto, vai estar em verdadeira grandeza. Eu consigo construir essa peça em função da imagem. Diferentemente disso aqui, ó, que eu tenho um ângulo ainda que eu tenho que respeitar e tem uma proporcionalidade em cima desse ângulo. Certo? Por um lado aqui na frente pode ser que esteja correto, mas aqui no fundo já tem esse ângulo que eu tenho que fazer essa aplicação. Aí quando nos remetendo àquelas primeiras aulas que a gente falou sobre o diedro lá de Gaspar Monge, né? Então é isso que a gente utiliza aí para fazer essas projeções. Então tem uma parte do estudo de desenho que se chama geometria mongiana ou geometria descritiva, que trata dessas projeções em cima do diedro, que foi idealizado por Gaspar Monge, que nós já conversamos lá no início. Então aqui eu tenho VG lá, que é a verdadeira grandeza, né? Tem algumas informações aqui, os planos, aqui o plano horizontal eu chamo de π, o LT é a linha de terra, lá do diedro, né? Aí eu tenho os planos π e π', que é os diferentes pontos, né? E lembrando que o lugar que nós vamos fazer no diedro, que nós vamos fazer os nossos desenhos técnicos, é no primeiro diedro. Lá nos Estados Unidos, Inglaterra, é no terceiro. Né, que são os únicos lugares que a gente consegue fazer o desenho técnico, né, no diedro. É o primeiro e o terceiro diedro. No Brasil, e nós vamos estar trabalhando no primeiro diedro. Então, continuando aqui, né, essa partezinha, então vem o diedro. Então, eu tenho esse diedro. Aqui é o primeiro diedro e o terceiro diedro, que são utilizados para a prática do desenho técnico. Nenhum outro diedro é apto para fazer desenho, somente esses. E aqui mostra mais ou menos aquilo lá que eu estava falando para vocês, ó. Mostra mais ou menos aquilo lá que eu estava falando para vocês. Aqui eu tenho um ponto e esse ponto está sendo projetado para cá, perpendicularmente aqui nesse plano π', e está sendo projetado para cá, nesse ponto aqui, no plano π, né? Aqui eu formo o ponto A, sem estar entre parênteses ali, né? E aqui está o ponto A', aqui, tá? No plano π'. Depois a gente vai ver que esse plano A é o frontal e esse aqui é o superior aqui embaixo, tá? Depois a gente vai ver isso aí. E aqui a gente tem a épora, o sistema de épora, está se transformando nisso aqui. O que a gente faz aqui? Simplesmente, vou passar uns videozinhos aqui para vocês daqui a pouco, né? A gente pega e a gente abre essa partezinha aqui, abre e ela fica aberta assim, ó, a épora, ó. Aqui está o LT, que é a linha de terra. E aqui está a projeção A', é a projeção A. Aqui é um resumo aí da parte de geometria mongiana, do rebatimento do plano de projeção, para a gente saber tecnicamente da onde vêm essas projeções, da onde, né, como é que elas vêm. Eu vou explicar agora na sequência, eu vou explicar por vídeo também, ó. Então agora, ao invés de estar com esse ângulo aqui, eu pego e viro para mim, de frente para mim, e ele fica assim, ó. Fica assim, tiro aquele plano lá, aquela representação do plano rebatido, fica só a épora, ó. A épora é essa partezinha aqui, ó. Se perguntar o que é a épora para vocês e pedir para sinalizar, isso aqui é a épora, ó. Isso aqui não é épora, a épora é isso aqui quando eu tiro o plano. No desenho técnico não tem épora, não tem plano rebatido, não tem nada. A gente tira fora tudo isso. Só deixa a representação do ponto ali. Ou do caso do sólido, né? Ele fica representado ali. O resto sai tudo. Só fica. Essa é a grande diferença do desenho técnico para a geometria mongiana, para a geometria descritiva. O desenho técnico é prático, é o desenho na prática. Mas é o que vem, a base é isso aqui que eu estou mostrando para vocês. A base é essa. E aí que fala sobre abscissa, afastamento, cota, né? Então tudo vai ficar na mesma posição, perpendicular,
dentro daquele plano, no primeiro e no terceiro diedro. Vai ter o afastamento. O que significa? Esse afastamento daqui até aqui é o mesmo daqui até aqui. É o mesmo afastamento desse ponto aqui, ó. Se eu tiver um ponto mais para cá, ele vai ficar mais para cá, né? Se eu tiver alguma coisa aqui em cima, vai ficar aqui mais para baixo, ó. Vai ser como se fosse um espelho daquilo que eu estou desenhando. Olha aqui algumas representações, ó. Aqui agora eu tenho uma linha, né? Eu tenho uma linha aqui, ó. Eu tenho uma linha, está sendo representada essa linha aqui, ó. A linha, né? Sendo representada aqui o ponto. Na realidade é o ponto A, né? Projeção do ponto A lá naquele plano, fiz duas linhas. Então agora eu fechei um pedacinho da caixa, né? Eu vou voltar aqui, ó. Aqui estava aberto, agora não, agora eu fechei aqui, ó. Eu coloquei mais um plano aqui, ó, aqui atrás. Eu chamei esse plano aqui de trás de pi duas linhas. Chamando esse plano aqui de trás de pi duas linhas, eu tenho agora o ponto A aqui, projetado aqui, como tinha sido projetado antes, projetado aqui embaixo e projetado lá atrás também, ó. Está sendo projetado lá atrás. Deixa eu abrir aqui mais a figura, ó. Ele está sendo o ponto A aqui projetado aqui para baixo, projetado aqui para o lado e lá para trás. E aí eu consigo ter essa épora aqui agora. Mesma coisa. Só que agora com 3 planos de projeção. E eu faço isso de formas, das mais diversas formas. Aqui, ó. Eu tenho agora uma área. Essa área aqui que é achurado, ó. O que é o achurado? É esses detalhezinhos, essas linhas aqui atravessadas. Isso aqui é a prática no desenho técnico de já achurar. Fazer uma espécie de desenho ali mostrando uma superfície. Às vezes é um corte, às vezes é uma seção. Isso a gente vai aprender um pouquinho mais pra frente também, né? Então aqui já está achurado. Então se está achurado, aqui eu tenho a projeção aqui embaixo, mesma coisa. Eu tenho essa projeção A, tá aqui, ó. Projeção lá desse sólido aqui, né? E aqui eu tenho a projeção aqui atrás, ó. Então fazendo as projeções, abrindo esse diedro, né? Fazendo as projeções, abrindo esse diedro, eu consigo ter a figurinha também. Aqui a gente pode ver também diferentes tipos de figura. Aqui uma espécie de pirâmide, né? Olha lá a projeção da pirâmide, como é que fica, ó. Projetado para baixo. O que é essa projeção para baixo? É como se eu estivesse olhando ela de cima para baixo, bem assim, perpendicular, assim, bem de frente, né? Eu vejo a projeção. Eu já vou mostrar uns videozinhos para vocês aí, para vocês começarem a ter essa noção, né? Um outro detalhe, né? Eu pegando uma pecinha cilíndrica e fazendo a projeção, quando eu faço a projeção dessa peça cilíndrica nesse plano, olha que a gente pode ver aqui, parece um retângulo. Ele parece que é um retângulo. Na realidade não parece, ele é um retângulo aqui na projeção, ó. Eu só vou ver que se ele é cilíndrico desse plano pi duas linhas. Aqui eu não tenho toda a informação, ó. Aqui é um retângulo, embaixo é um retângulo e lá eu consigo ver que é um cilindro. Lá atrás eu estou conseguindo ver que é. Em outros planos eu não consigo. Só naquele plano lá que eu consigo ver que ele é cilindro. Ele é uma circunferência, né? O resto dos planos eu não consigo ver. É uma observação bem importante. E aqui eu tenho outras vistas, né? Olha aqui um outro... né? Eu tenho agora esse Lzinho aqui, ó. Depois até vou abrir o SolidWorks ali, que eu consigo ver algumas vistas do sólido, né? E eu vou mostrar para vocês também, ó. Olha só aqui, ó. Isso aqui é um Lzinho aqui, ó. Como se fosse uma caixinha assim dobrada, uma peça em L, né? Então quando eu rebato lá atrás, ela fica assim, ó. Né? Quando eu rebato aqui, aqui eu consigo ver o perfil na vista frontal. Está chamando já o plano pilinha com vista frontal. Está chamando esse plano de cima aqui, olhando de cima, de vista superior. E vista lateral esquerda, que fica à direita da vista frontal. Então isso aqui a gente sempre vai estar trabalhando também para vocês terem essa noção. Então pessoal, eu vou trazer aqui o primeiro vídeo aqui para a gente olhar juntos aqui, né? Que fala um pouquinho dessa parte aí de projeção. Ele está em espanhol ali, mas não importa a gente saber o nome dos planos aqui, importa a gente começar a entender, o que são essas projeções, né? Eu estava tentando mostrar ali na apresentação, e aqui pode ser que fique um pouquinho mais claro. Aqui está sendo desenhado aqui o diedro ali, ó. Aqueles 3 planos que eu estava mostrando para vocês lá, ó. Plano, né? Os 3 planinhos ali. Deixa ele posicionar de novo ali para ficar bem direitinho para vocês entenderem, ó. Aqui eu tenho, ó, o plano vertical, aquela partezinha da caixa do primeiro diedro, né? Aquele plano lá de trás, lá, que depois a gente chamou de frontal, né? A vista superior, que a gente vai projetar aqui embaixo. E aquela lá, que é a lateral
Na realidade aqui é o esquerdo, tá? Que fica do lado direito, mas é só pra gente ver as projeções aqui. Tá? Então a gente tem o campo dessa caixa e ele vai fazer as projeções aqui. Eu vou explicando aqui para vocês e depois a gente passa o vídeo na velocidade normal ali para vocês pegarem mais detalhes. Olha ali, ó. Eu vou voltar um pouquinho aqui, que pode passar despercebido. Tá aqui o sólido, né? E agora a gente vai ficar de frente para esse sólido, ó. Aqui ele vai tirar os outros planos, né? Vai deixar só aquele plano lá de trás, lá, esse aqui, né? Do lado. E vai se posicionar de frente para ele. Ó, se posicionando de frente ali, ó. E como se a gente tirasse agora um xerox, ó. Do perfil ali. Fica bem alinhadinho, a gente tira um xerox do perfil. Olha lá, ó. Ficou lá, ó. Ficou lá o nosso desenho, à primeira vista, ó. Tá lá ela. Agora a gente vai olhar e se posicionar bem de cima. Vamos chamar aquele plano bem de cima, vamos tirar um xerox, tá ali, ó. Essa linhazinha que tá aqui, ó. Olha lá, ó. Agora vamos olhar ele bem de frente ali, ó. De novo, ó. Seria a vista lateral esquerda, ó. Bem alinhadinho, ó. 90 graus ali, ó. Olhando, pá, tirou uma foto ali, ó. Tá lá, ó. Tirou uma foto, xerox, tá ali, ó. Ficou as 3 vistinhas ali. Agora a gente vai abrir esses planos, a gente vai fazer o rebatimento, aquilo que a gente estava conversando, né? Nós vamos fazer o rebatimento agora. Fazendo o rebatimento ali, né? Olha lá, ali que está apontando, sempre erro a ponta. Então a gente fazendo o rebatimento ali, a gente vai abrir isso aí, essa caixa, como se estivesse abrindo uma caixa, a lateral da caixa. E é o que a gente faz nos nossos desenhos quando a gente desenha, dessa forma que a gente posiciona lá. Por isso que eles ficam nessa posição, e desenho técnico é nessa posição, vocês não podem esquecer isso. Às vezes até na metade vocês estão fazendo os exercícios, estão fazendo eles todos alinhados, assim, fora de posição. Então aqui eu tenho a vista frontal, a vista superior e a vista lateral esquerda, né? Que fica à direita ali da vista frontal. Então, o que eu olho daqui, a gente enxerga lá, né? Eu vou voltar de novo aqui, ó. Vou voltar de novo. Então aqui eu tinha um sólido. Eu tirei aqui o plano, deixei só um plano, a gente vai olhar bem de frente, tirei uma foto, ó. Pá! Ela ficou lá marcada a foto. Agora eu vou olhar de cima, pá! Tirei outra foto. Ficou marcadinha lá. Detalhe, ficou até essa linha que tá aqui e essa mesma aqui, ó. Que é essa aqui que coincide com essa aqui, olhando bem de cima, né? Quando a gente olha bem de cima lá, ó. Vocês viram? Agora eu viro pra cá, ó. Veio pra cá, posicionei, pá, tirei a foto lá. Ficou as 3, ó. A linha aqui e lá. E agora a gente vai abrir isso aqui. A gente abre. Isso aqui vai pra baixo, vai abrir aqui, vai ficar numa folha aberta. Faltando um pedaço dessa folha. Ó, tá abrindo, ó. Abriu lá a parte de baixo, que seria a vista superior, olhando de cima, né? O sólido, olhando o sólido de cima, olhando o sólido pela vista lateral esquerda. Olha lá, ficou bem posicionadinho ali. Depois isso aqui vai pro papel, ó. Vai pro papel depois, ó. Ali no papel. Né? Isso que a gente vai fazer, ó. Aqui tem a vista, tem as projeções, ó. Então aqui as projeções, ó. Vista frontal, superior, lateral esquerda. Tá aqui o isométrico. Esse isométrico vai nos facilitar. E aqui embaixo, o que a gente está vendo ali embaixo ali? A gente está vendo o layout ali, ó, o número da peça, a empresa que fez a peça e tudo mais, né? Eu vou deixar agora passando o vídeo inteiro para vocês aí na sequência normal, tá? Para repassar, para a gente fixar aí esse aprendizado. É muito bom esse vídeo, é muito importante que vocês, né, consigam compreender ele.
Continue. Preste bem atenção, pessoal. Acompanhe ali o raciocínio. Bro, this is fire. Aqui é um outro vídeo também que mostra essa parte de projeções. E é bem bacana que mostra o iniciozinho ali da nossa apresentação, que mostra o foco ali, né? Ele afastando o foco e indo para o infinito. Mostra os diedros também, né? O diedro. Pontilhado invisível lá, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto diedro. Mostra o sólido no primeiro, onde nós vamos trabalhar. Ali o foco indo embora, ó, indo até o infinito, ó. E ficando em verdadeira grandeza, ó. Vista superior, vista lateral esquerda, olhando bem de frente, né? Ó, fez a foto. Ali o alinhamento, isso aqui é sempre importante, né? Vou até dar uma pausinha aqui, ó. E vou voltar. Olha só esse detalhe aqui, ó. Deixa ele correr ali, ó. Essa parte aqui é a mesma largura dessa parte aqui. E essa parte aqui é a mesma largura dessa partezinha aqui, ó. É a mesma largura. Ó, ali abriu ali, ó. É aquilo que eu tava falando, né? Então essa parte aqui é a mesma largura aqui, não pode ser diferente. E essa distância daqui até aqui, essa distância daqui até aqui é a mesma distância daqui até aqui. Aqui outro vídeo. Aqui mostra com cores, né? Então essa parte azul está projetada lá atrás, lá, ó. Então 1 e 2 está aqui, 1 e 2, ó. A parte amarela, que é o 3, 4 e 5, está projetada aqui embaixo. E a parte vermelha é um detalhe aqui, ó, bem legal. Olha só o invisível aqui, ó. Então aqui o 7 que está projetado lá atrás, né? Como não aparece essa partezinha aqui, que é a parte seria 8 aqui, né? Ela não está aparecendo aqui porque está por trás. Quando a gente olha por aqui, ó, a gente está olhando nesse sentido, daqui para cá, bem de frente, né? Então ali está o 8 ali, a gente não está enxergando, mas está pontilhadinho ali, ó. Essa aresta que aparece aqui embaixo, ela está projetada lá. Olha agora aqui ela toda aberta, ó. Olha que a gente enxerga ali, ó. 1 e 2, está aqui atrás, ó, 1 e 2.
o 3, o 4, o 5 e o 6, olha lá, 3, 4, 5, 6, essa é a posição, e o 7 e o 8 aqui, ó, 7 e o 8 aqui, ó, invisível. E agora vai fazer vai fazer o rebatimento, ela vai abrir, ele vai abrir aqui, né? Ó, tá abrindo aquilo que eu falei para vocês, ó. Aquilo que eu falei para vocês, ó, que essa parte aqui tem a mesma largura aqui, ó. Essa medida daqui até aqui, por isso tem essa linha aqui pontilhada, ó. É a mesma largura, e essa largura aqui, essa profundidade daqui até aqui, ó, tá aqui o pontilhado é a mesma profundidade aqui. Isso aqui tá alinhado com isso aqui, ó. E esse invisível alinhado com esse invisível aqui alinhado com esse aqui. E essa parte, essa e essa, eu vou voltar um pouquinho ali antes, ó. Ó, essa parte, essa e essa tá aqui, ó. Ok? Ó, tá abrindo. Tá abrindo um pouquinho mais. Olha lá, ó. E agora vai ficar de frente, né? Mesma coisa que a gente viu lá no... Ó, tá olhando de frente agora. Aqui mostra o sólido ali, né? Tá mostrando o sólido aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Toda a épora aqui. Isso aqui no desenho técnico não existe, tá? Esses pontilhados. Tô só mostrando aqui que a vista frontal ela nos dá bastante informação para a gente fazer o nosso desenho. Ó, a mesma altura aqui, ó. Aqui em relação aqui tem a mesma altura. Então tem toda a informação completinha. Outros exemplos, ó. Olha lá, ó. Aqui por cores, pra gente não se perder, ó. O laranjinha tá aqui, ó. Essa parte olhando bem de frente para isso aqui. O verde olhando de cima, ó, o que a gente enxerga? Esse retângulo e esse T tá aqui, ó. O retângulo e o T, tá aqui essa linha, ó. Essa linha que tá aqui, ó. E o azulzinho, quando eu olho aqui de lado, ó. Vista lateral esquerda. Por que a esquerda? Isso aqui é a frontal, ó. Isso aqui onde está meu mouse aqui é a frontal. Aqui fica a esquerda e aqui fica a direita, ó. E a esquerda no primeiro diedro fica... A vista lateral esquerda fica à direita da frontal. Aqui tá a frontal, vai ficar à direita, ó. Quando isso aqui abrir aqui, ó, ele fica à direita. Então aqui a gente tem também um outro exemplo, né? Uma peça aqui furada, né? Um retângulo. Então ali mostrando a vista superior, a vista lateral esquerda e direita. Notem que essa vista é igual a essa aqui, ó. Dado uma diferença de comprimento, né? Não está aparecendo a parte invisível só. Olha isso aqui, multivistas, ó. O que é multivistas? Deixa eu voltar ali para explicar. Se essa aqui é a frontal, olhando de frente aqui, ó, essa partezinha aqui é a frontal, aqui é a lateral a direita que fica à esquerda da frontal, lateral esquerda que fica à direita da frontal, vista inferior que fica em cima da frontal e vista superior que fica embaixo da frontal. E essa aqui é a posterior. Se eu estou olhando daqui, seria lá atrás, lá, ó. Lá por trás, eu olho essa partezinha assim. Aí eu vejo essa partezinha invisível aqui que fica lá, ó. Por isso que ela está invisível. Como se fosse uma caixa inteira, né? Olha aqui por cores de novo, ó. Vista seria a frontal aqui, esse L tá aqui, ó. O Lzinho. Aí eu olhando aqui a vista lateral direita, que fica à esquerda da frontal aqui, ó. Vista lateral direita que fica à esquerda. Olha que eu vejo aqui, essa linha aqui, ó. Aqui olhando de frente ali, né? E a vista superior como se estivesse virando essa peça aqui para cima, ó. E olhando de cima eu vejo essa linha que é essa linha aqui, ó. Essa parte azul aqui, ó. Então o verde aqui, o vermelho aqui e o azul aqui, ó. Ó, outro mais completinho aqui, né, pra gente tirar mais dúvidas ainda. Vista, aqui tá dizendo que a frontal seria essa aqui, ó. Ó, a gente vê essa parte vermelha aqui, ó. 1, 2, 3 triângulos vermelhos, ó. 1, 2, 3. Sendo que aqui é um T, ó. Inteiro. Aqui um T inteiro. Aqui um lado vermelho, que é esse lado aqui. E aquele outro lado, que é esse aqui, ó. Olhando de cima eu vejo o T aqui, ó. Ó. Esse T aqui. E essa parte, essas duas partezinhas aqui. E olhando de lado, vista lateral esquerda, ó. Eu vejo esse L aqui e esse quadrado aqui, ó. O L e o quadrado. Esse L aqui, tá aqui, ó. E esse quadradinho aqui. Olha só, agora tem um exemplo de linha invisível, ó. Deixa eu voltar um pouquinho ali.
Olha aqui, olhando de frente, aqui, como se fosse aqui. Por que eu sei que essa aqui é a frontal? Porque a frontal eu vou ter a superior embaixo dela e a lateral esquerda e direita. Então ela, como se centralizasse os desenhos, as projeções ali. Então aqui olhando aqui, olha só, tem um retângulo mais grosso aqui, tá aqui, ó, e um mais fino. Então essa partezinha aqui, como se fosse um C, ó, tá aqui, ó. E aquela parte de trás do fundo tá aqui, ó. Olhando de cima eu vejo esse C de novo aqui mais grosso aqui, né? Mais fino aqui, e essa partezinha aqui. E olhando a lateral esquerda aqui, o que eu vejo? Esse retângulo verde inteiro, só o pontilhado lá. Todo aquele pontilhado daqui, aqui, tá aqui, ó. O invisível que eu não enxergo, né? Olha aqui um detalhe, ó, bem importante, tá? Vocês estão vendo essa partezinha roxa aqui, ó? Quando a vista frontal, olha a distância que tem daqui até aqui e me digam se é a mesma daqui até aqui, ó. Não é, porque aqui não está em verdadeira grandeza, ela está encolhida aqui. Tanto olhando de frente, quanto olhando de cima, aqui essa partezinha azul aqui, ó. Vocês estão vendo azul aqui, ó? Aqui, isso aqui é muito maior que isso aqui, né? O único lugar que é verdadeira grandeza, que eu consigo fazer uma medida e saber o tamanho, que é daqui até aqui, na vista lateral esquerda ali, ó. Daqui até aqui, aqui sim. Eu consigo medir e saber qual é o tamanho, o comprimento dessa rampa. Porque aqui ela vai estar compactada ali na projeção. Olha essa parte aqui, ó. Vista frontal, olhando de frente, ó. Eu vejo esse T aqui mais grosso, né? Em cima e mais fino aqui, ó. Esses dois quadrados aqui estão aqui, ó. E esse retângulo aqui, ó. Olhando de cima, eu vejo essa parte azul aqui. Esse T aqui central, ó. E esses dois retângulos. E olhando de lado, eu vejo toda essa escadinha, ó. Ó, a escadinha. E essa partezinha verde aqui invisível, ó. Olha que peças cilíndricas, um detalhe, né? Quando eu olho essa peça cilíndrica de lado, eu vejo um retângulo, ó. Aqui até tentou mostrar por cores, ó, a diferença, mas a representação do desenho técnico não é cilíndrico aqui, é retangular, ó. Quando eu olho de lado. Eu só vou ver quando ele é cilíndrico de frente, ó. De frente eu vejo essa parte vermelha aqui, ó. Vocês estão vendo a parte vermelha? Tá aqui esse arco, ó. E aqui a frente com um furo invisível, ó. Olhando de cima, eu vejo essa partezinha ciano aqui, ó, reta, né? Com a furação invisível. E esse furo aqui, ó, o azul, tá aqui, ó. E olhando de lado, eu vejo essa furação aqui, ó. Tá aqui o pontilhado aqui e aqui, ó. E eu vejo essa furação aqui, ó. Que tá aqui, ó. O verdinho aqui, né? Que mostra aqui do verde quando passa para ciano, ó. Ó, de novo aquela partezinha da verdadeira grandeza, né? Vou voltar um pouquinho, um detalhezinho ali para mostrar para vocês, ó. Aonde eu consigo ver o comprimento dessa rampa aqui na projeção é só aqui, ó. Aqui e aqui estão bem menor que essa distância aqui, porque ela está projetada, né? Aqui eu olho a parte vermelha, tá aqui, ó. Aqui onde tem o fillet, onde tem o arredondamento, né? Tá aqui. Amarelo e vermelho, passa, né? Claro que na nossa representação não. Aqui eu só estou querendo ensinar vocês a parte de projeção inicial aí, né? E olhando de cima eu vejo esse azulzinho, esse roxo aqui encolhidinho aqui, né? E esse azulzinho aqui em verdadeira grandeza. Ó essa escadinha aqui, ó. Eu consigo ver o tamanho real dessa rampa só nessa vista aqui onde ela está invisível. Esse comprimento total. Porque aqui ela já está encolhida ali na projeção. Mas aqui, ó, olhando de frente eu vejo esses três quadrados vermelho e essa rampa aqui, ó, projetado. Olhando de cima, os 6 quadrados e a rampa de novo. E olhando de lado eu vejo a escadinha e a linha invisível aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui vários exemplos, né? Agora eu vou deixar passando o vídeo no tempo normal dele, tá? Para vocês fazerem uma revisãozinha ali.
Que bacana, pessoal. Vários exemplos aí. É os videozinhos que eu tinha agora para mostrar para vocês essa parte de projeções, certo? Depois a gente vai ver mais detalhes ainda, né, durante a nossa live ali. Então isso aqui só foram vários videozinhos ali que eu mostrei, né, para apurar mais esse, como eu falei para vocês, é treinamento, então a gente tem que estar inserido dentro desse contexto aí, né, para a gente poder estar pegando essas informações, né. Então é treinamento, mas esses vídeos aí ajudam vocês ajudam muito vocês a começar a pegar essa percepção, percepçãozinha aí, certo? Aqui tem uns detalhes aqui do primeiro e o terceiro diedro, que está no finalzinho da aula, né? Então a gente trabalha no primeiro, a gente tem que saber que existe o terceiro, tá? Mas qual que é a diferença principal, assim? Todas as vistas são iguais. Se a gente pegar a vista lateral direita do primeiro diedro, é a mesma lateral direita, só que a posição está diferente. Só a posição que vai estar diferente. Ó, a lateral esquerda é a mesma esquerda. Quando a gente pega algum desenho, né? Digamos, eu pego aqui a vista frontal aqui do meu celular. Tá aqui, essa vista aqui é a frontal. Qual que é a direita? Que está à direita do meu, né? Só que no caso do diedro, ela pode estar posicionada à esquerda ou à direita da frontal. Frontal é mesmo. Então o primeiro diedro, qual que é a característica, né? A superior está embaixo, a inferior está em cima, a lateral direita está à esquerda, a lateral esquerda está à direita da frontal, e depois vem a posterior. E no terceiro diedro, a superior está em cima, a inferior está embaixo, a lateral esquerda está à esquerda, a lateral direita está à direita. Parece ser até mais fácil, mas tem mais jogadinha e é um pouquinho diferente essas projeções. Nós temos que seguir a projeção vista do primeiro diedro. Digamos aqui eu tenho o primeiro diedro aqui, né? Eu estou mostrando para vocês aqui a minha calculadora, né? Seria a vista frontal. A lateral direita dela é aqui, ó. Seria essa aqui a lateral direita, né? Bom, essa aqui sendo a minha vista frontal, a lateral direita fica à direita da minha vista. E como ela ia se posicionar à esquerda da frontal. Então a esquerda da frontal seria essa aqui, né? Essa partezinha. Então eu pego e faço assim, ó. E posiciono ela. À direita eu faço assim, ó. Já no terceiro diedro, à direita eu tenho que fazer assim, ó. Fica à direita, né? Essa direita aqui. Quer dizer, eu tenho que fazer assim e vir pra cá, ó. Eu tenho que fazer assim e vir pra cá. Bom, vocês vão, com a prática, vocês vão aprendendo essas aplicações aqui. Aqui eu tenho o desenho multivistas, né? Todas as vistas, então a gente nunca vai usar todas as vistas no desenho. Como eu falei para vocês, o nosso desenho a gente tem que simplificar. Quanto menos informações tiver e sejam as informações que se precisa, melhor é. Somente o necessário a gente precisa colocar. E as escolhas das vistas também, né? A vista, que nem assim, professor, qual a vista que eu utilizo com frontal? Eu tenho dificuldade. Isso aí vai ser com a prática. Mas a vista frontal é aquela que é a mais importante, que é a vista de trabalho, aquela que mais é utilizada. É aquela que mais detalhes dá no nosso desenho. Mas isso aí com a prática a gente vai aprendendo. Aqui um exemplo de multivistas, né? Não tem necessidade, vocês podem ver que essa vista aqui lateral esquerda, que está à direita da frontal, é mesmo essa aqui, ó, do outro lado. Ela não vai trazer mais informações, né? A posterior aqui, por que eu faço? Colocar linhas invisíveis? Não tem. Então daqui a pouco com 2 ou 3 vistas, quanto menos vistas eu tiver, melhor. E tendo toda a informação, melhor vai ser. Ok, pessoal, chegamos ao final dessa videoaula tão importante. A gente vai estar fazendo exercícios agora voltados a essa parte de vistas com a mão livre, e também tem um para vocês imprimirem, não sei se vocês já imprimiram lá, né? Tem o nosso banco de exercícios. Vai ter uma parte dedicada a projeções, para vocês começarem esse estudo de projeções. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado pela participação, obrigado por estar assistindo essa videoaula. Bons estudos, muito obrigado mesmo. E até a próxima, galera.